então, o Luiz Roberto Barroso, ministro, ele agendou um almoço ali no Supremo com os colegas, né, com os demais ministros, na tentativa de chegar a um acordo em qual seria a tese justamente ali para a proteção dos usuários nas plataformas. Quero saber como é que foi esse almoço também, né, Carol? Eu imagino que você tem informação sobre isso e sobre esse resultado final também. Olha, Gabi, o almoço devia estar ótimo. Foram 3 horas de almoço. Então, assim, Inveja, viu? não sei se o cardápio estava tão bom assim, mas eles precisaram de 3 horas para chegar a um denominador comum dos votos. Porque quando a gente olha assim, tantos ministros votaram assim, outros ministros votaram assim, não é bem assim, porque cada um dos votos tinham nuances muito diferentes sobre cada um dos detalhes, porque esse tema, ele envolve várias discussões, envolve discussão de fake news, de crime contra a honra, de crimes mais pesados que são divulgados na internet, de ambientes de negócios, de compra e venda que são ali hospedados nas plataformas. Então, assim, são muitas miudezas que os ministros precisaram discutir. E aí eles discutiram isso a portas fechadas, chegaram a algum denominador comum e proclamaram o resultado hoje. Não se esperava isso, a expectativa era que isso fosse para agosto, só que assim, esse almoço cumprido que eles fizeram hoje foi suficiente para eles chegarem a um acordo. E aí, ao fim da sessão, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF, ele disse a seguinte frase, até anotei aqui: mantivemos a liberdade de expressão sem permitir que o mundo desabe em um abismo de incivilidade. E aí ele falou assim, a gente trabalha mais fora das telas da televisão do que na televisão, ou seja, eles foram para a televisão, ali para a TV Justiça, para a sessão, com tudo já engatilhado, né, para poder proclamar logo esse resultado. Resumindo, o STF decidiu que as plataformas digitais elas podem ser responsabilizadas por postagens ofensivas ou ilícitas feitas por terceiros, ou seja, por usuários das redes. Isso desde que essas redes sejam notificadas extrajudicialmente e que não retirem o conteúdo do ar e ele seja depois considerado ilegal pela justiça. O que é isso? Você está andando ali no Instagram ou em alguma rede social, olha algum tipo de mensagem ofensiva ou criminosa ou fake news e você vai lá e reporta para a própria rede. E aí, se a rede não retirar do ar e depois, se a justiça considerar que aquele conteúdo é ilegal, a rede tem que ser civilmente responsabilizada. O que é isso? Pagar algum tipo de indenização, reparar o dano que causou para uma pessoa individual ou para uma coletividade. Como que é a regra antes desse julgamento? Ou seja, como era a regra antes das 6 da tarde, né? As redes sociais, elas tinham que tirar o conteúdo do ar se tivesse uma decisão judicial mandando ela fazer isso. Hoje, quando você denuncia, é o que eles chamam de notificação extrajudicial, ou seja, não foi um juiz que está mandando você tirar, mas um usuário te alerta que aquilo dali é um conteúdo ilegal e que precisa ser retirado, daí a rede tem que tirar isso do ar e aí depois o judiciário vai lá e vai decidir se aquilo é ilegal ou não. Se decidir depois que é ilegal e a rede não tirar, aí a rede é punida. Bom, é uma mudança, é um detalhe ali na mudança, mas isso deixa mais difícil a vida das Big Techs no Brasil. E o que a gente viu, essa tese que foi fixada nesse almoço do STF, depois contada pra gente ali no plenário do STF, tem 14 tópicos, todos bastante esmiuçados. O que deve acontecer agora? O mais provável é que as plataformas de internet no Brasil entrem com um recurso que se chama embargos de declaração. Esse tipo de recurso é para esclarecer algum ponto que ficou obscuro ou não explicado devidamente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a chance do Supremo voltar a esse assunto é justamente no julgamento desse tipo de recurso que é aguardado para acontecer a partir do semestre que vem. Porque, claro, as plataformas não devem aceitar silenciosamente esse resultado que é bastante contrário ao interesse delas de funcionamento aqui no Brasil.